volta com o primeiro debate entre os pré-candidatos ao governo do estado de Minas Gerais. E, confirmando uma tradição, esse primeiro debate é aqui na tela da Band Minas. Os 5 candidatos, cujos partidos políticos têm representação mínima de 5 parlamentares no Congresso Nacional, foram convidados para este debate. Todos confirmaram presença, mas faltando 50 minutos para o início desse debate, o atual governador, Romeu Zema, que é pré-candidato pelo Novo à reeleição, cancelou a participação dele, informando que se sentia indisposto. Por isso, a cadeira, que já havia sido, inclusive, sorteada para a presença, para a participação de Romeu Zema, permanece vazia aqui no nosso estúdio. Deixa eu relembrar para vocês aqui que o nosso debate é transmitido simultaneamente pelo YouTube, no perfil TV Band Minas e também pela rádio Band News FM BH nos 89.5. E você também pode acompanhar esse debate pelo site band.com.br. E para que a gente possa acompanhar suas postagens, saber a sua opinião, por favor, utilize a hashtag DebateNaBandMG. Vamos ver agora as regras desse quarto bloco. No quarto bloco, vamos repetir a dinâmica do primeiro bloco. Os pré-candidatos voltam a fazer perguntas entre si. Um sorteio definiu quem vai fazer a primeira pergunta. O pré-candidato é livre para escolher quem irá responder. E o escolhido para responder é o próximo a perguntar e assim sucessivamente. Cada pré-candidato pergunta uma vez e responde uma vez apenas. Perguntas em 30 segundos, resposta 1 minuto e meio, réplica e tréplica 45 segundos cada. Portanto, então, seguindo a ordem definida por sorteio, quem abre essa rodada de perguntas e respostas é a candidata Lorene Figueiredo. Por favor, pode se dirigir ao púlpito. E a senhora é livre para escolher para quem vai a sua pergunta. Carlos Viana. Carlos Viana, por favor. Vamos aguardar então um instante. E já começamos 30 segundos para a pergunta. Carlos, para Romeu Zema, as privatizações são a solução para o estado de Minas Gerais. A maioria dos mineiros é contra. Qual a sua posição sobre a liquidação, a queima total, a entrega da CEMIG, da Copasa, da Codemig e da CBTU? Obrigado. Um instante, por favor, vamos só esperar o cronômetro. Agora sim, 1h30 para a resposta. Obrigado. A privatização, ela é importante e já deu bons resultados no Brasil. As telecomunicações são um excelente exemplo. Hoje, todas as pessoas têm acesso a telefone celular. Minha família, por exemplo, teve que pagar plano de expansão para ter um telefone por 3 anos. Então, o resultado é que mostra o caminho. Agora, o Estado tem a obrigação de saber o momento exato para que isso aconteça. No caso da CEMIG, eu citei aqui, Partido Novo, o governador é até boa pessoa, mas o Partido Novo tomou conta. Os paulistas do Novo é que comandam a CEMIG hoje. Tem lá um pendurado lá de R$1 bilhão na contratação de uma consultoria que precisa ser explicado. Quando você vai ao Alto Paranaíba, patrocínio para cima, Lorene, você tem praticamente 200 pivôs de irrigação parados porque não tem carga de energia. No norte, boa parte dos municípios não tem frigoríficos para abate e exportação de carne, porque não tem carga. O Jequitinhonha, onde o 2º Batalhão de Engenharia Mauá já está em Jacinto para asfaltar de Almenara a Salto da Divisa, que é um compromisso meu com o Jequitinhonha, também não tem carga de energia elétrica. A gente precisa repensar a privatização da CEMIG num modelo em que ela volte a atender todo o Estado. A Copasa, nós temos em Minas Gerais diversas regiões em que a iniciativa privada não vai participar do novo marco de saneamento. O Estado tem a obrigação de olhar o Mucuri, o Jequitinhonha e boa parte do norte. A privatização, antes de qualquer assunto, ela tem que primeiramente levar em consideração a responsabilidade social do Estado. 45 segundos para a réplica. Lorene. Carlos, privatizar faz mal ao país e às contas públicas. O povo mineiro já se posicionou. A maioria é contra a privatização. E veja, nós temos um exemplo no nosso estado, um exemplo internacional de gestão criminosa, que é da empresa privatizada Vale, que calculou o número de mortos em estudo de risco da barragem B1 e achou mais barato pagar indenizações. Eles sabiam exatamente onde a lama ia passar, sabiam a rota e fizeram a opção consciente de não parar a mina. Escolheram o lucro acima da vida. Escolheram. Foi crime. Isso se aplica a qualquer empresa de energia. É nossa. Com os nossos... Tempo encerrado. 45 segundos para a tréplica.
Obrigado por a senhora citar os dados da Vale, que foi eu quem revelei como relator da CPI de Brumadinho. A minha investigação, juntamente com outros senadores, inclusive da oposição, que pediu a prisão do ex-presidente e nós mostramos claramente que foi um crime. Agora, privatizar faz bem. Vamos observar, por exemplo, a Eletrobras. Durante o governo Lula e Dilma, a Eletrobras virou cabide de emprego. Ela foi uma empresa usada para manter os apaniguados do partido. A Eletrobras foi privatizada agora, o governo manteve 40% e tem um modelo que foi bem sucedido no mundo. A empresa se tornou uma das mais valiosas. A gente precisa ter senso. Correios, por exemplo, nós vamos privatizar uma empresa tão importante? Não. Há toda uma série de ações sociais que a gente precisa ver antes de nós entregarmos. Agora, quando exaurir, aí sim a gente entrega. Tempo encerrado. Candidata Lorene pode retornar. Candidato Carlos Viana permanece, porque ele é o próximo a fazer a pergunta. Vamos aguardar um instante. Para quem vai a sua pergunta? Marcos Pestana. Por favor. São 30 segundos para a pergunta, Carlos Viana. Marcos, você tem uma experiência muito grande na área da saúde pública. E Minas Gerais foi o primeiro estado no Brasil a criar um consórcio de saúde. Consórcios que estão abandonados à própria sorte e que agora o atual governo chamou os prefeitos dentro do Palácio, segundo a empresa, para oferecer lá recursos para ajudar na reeleição de um partido que não é mineiro, não respeita Minas Gerais. Qual é a sua visão sobre a saúde pública em Minas Gerais? Carlos, 1 minuto e 30, só um minutinho, vamos aguardar o cronômetro. Agora sim, 1 minuto e 30 para a resposta. Carlos, os consórcios são uma solução, nós investimos, vale a pena conhecer o de Teófilo Otoni, de Diamantina, de Juiz de Fora. São 70 consórcios unindo os municípios para atender a população nas consultas especializadas e nos exames. Nós tivemos a melhor gestão reconhecida regional da história do SUS. Nós tínhamos o Saúde em Casa, que cuidava do programa Saúde da Família, fortalecia. Tínhamos o Farmácia de Minas, tínhamos o PROOSP, o Programa de Fortalecimento dos Consórcios. Nós temos a rede de urgência e emergência. Os últimos 7 hospitais foram lançados, plantados por mim, pela minha equipe, pelo nosso governo. Então, Carlos, eu não entendo por que desestruturaram tudo, acabaram com o PROOSP, com a Farmácia de Minas, com o Viva a Vida, com o Mãe de Minas. É uma coisa que eu não consigo entender. Eram políticas de Estado, não de governo. Eram políticas permanentes para cuidar das pessoas. Eu tenho 40 anos de vida pública e sempre, nunca na iniciativa privada, sempre em mandatos e cargos cuidando das pessoas. E essa é a nossa tarefa. Queria te sondar por que acabaram com essas políticas tão exitosas. Agora 45 segundos para a réplica. O problema aqui é que quando você já nasce milionário, a sua visão é de milionário. É o que acontece com esse Partido Novo. É um partido de milionários que se banca para poder se manter. Tem gente ali que compra carro com 40% de desconto, depois revende 2 anos pelo preço de mercado. Então, essa visão é uma visão só para os mesmos. Aqui em Minas Gerais, gente, Patos de Minas, por exemplo, eu cheguei, tinham 650 pacientes oncológicos sem guia. Alguns indo para São Sebastião do Paraíso a 950 quilômetros. Nós precisamos urgentemente fortalecer os consórcios de saúde, reorganizar as regiões de saúde em Minas Gerais e unificar, colocar o SAMU em todo o estado. Isso está atrasado já para quase 10 anos e é um desrespeito à vida. Obrigada. Agora 45 segundos para a tréplica. A pandemia revelou, como nunca, a centralidade da saúde na vida das pessoas, na sua vida. Eu vou concluir os 6 hospitais, de Valadares, Teófilo Otoni, 7 Lagoas, Divinópolis, Juiz de Fora e Conselheiro Lafayette. Assim como eu fiz com os 7 últimos hospitais que foram entregues à população de Minas Gerais. Vou retomar as linhas de trabalho que nós fizemos, fazer uma saúde 5.0 para aumentar o acesso das pessoas aos serviços de saúde e também o aprendizado da pandemia, criando uma estrutura para enfrentar futuros eventos. Obrigada. Carlos Viana pode retornar.
Marcos Pestana permanece, porque é o próximo a perguntar. E agora, para que todos tenham chance nesse bloco de perguntar uma vez e responder uma vez, Marcos Pestana tem que dirigir a pergunta dele para o candidato Alexandre Calil, por favor. Marcos Pestana, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta. Calil, você foi prefeito e sabe que sem dinheiro nenhuma ideia vai para a realidade. As pessoas me falam às vezes que acham que a casa está em ordem, o trem nos trilhos. E não é verdade. Eu sou economista, professor de administração e finanças públicas. O Zema não pagou 43 meses as prestações da dívida. No governo federal, no Tesouro Nacional, Minas tem nota D, o Espírito Santo nota A. Como você vai lidar com essa crise? Ok, 1 minuto e 30 para a resposta de Alexandre Calil. Marcos, o que acontece é o seguinte, desde a época do presidente Afonso Pena, que foi presidente de Minas, Juscelino, o que se deixou para o atual governo foi 28 bilhões de contas correntes, que é aquele do remédio, da luz, enfim. O governo vai entregar 58 bilhões de reais a mais de dívida corrente. Ou seja, aumentou, dobrou a dívida que pegou. Pegou 28 e vai entregar 58 bilhões. Desses 30 bilhões de reais, que se diz que a casa está arrumada mais, 12,5 bilhões são da saúde e da educação. Sabe por quê? O que eu queria era conversar os números que estão publicados pelo governo de Minas. Isso aqui nós não estamos inventando, não. Eles publicaram um déficit de 58 bilhões e pegaram de 28 bilhões. Ah, nós pagamos 7 do governo anterior. Uai, beleza, 28 menos 7, 21. Como é que nós estamos com 58 bilhões? O que fizeram com essa diferença? Botaram em estrada? Botaram em saúde? Botaram em educação? É isso que a gente veio querer saber, gente, é só isso. 45 segundos para a réplica agora de Marcos Pestana. Os salários só estão em dia porque a dívida não está sendo paga. Para você que está em casa, entender bem, é como se fizesse um carnê para comprar uma televisão, uma geladeira nas lojas Zema, ou na Magalu, ou na Casas Bahia, e de repente você financiou em 100 meses, você fica 43 meses sem pagar a sua dívida. Você já estaria, essas lojas já teriam mandado você para o SPC e para o Serasa. É preciso saúde fiscal. O nosso governo do PSDB pagava em dia os salários, a dívida, tinha obras e políticas públicas. O governo Zema apenas paga os salários porque a dívida está suspensa. 4-1 para o PSDB. 45 segundos para a tréplica de Alexandre Calil. É uma pena que a gente esteja falando aqui sem a presença, sabe? Porque eu queria falar para ele. Porque a calculadora não mente, sabe? O problema da calculadora é que ela não mente. Então, a Casa Arrumada deixou um déficit de 11 bi. A Casa Arrumada está entregando o Estado, no final do governo, absolutamente quebrado. A Casa Arrumada, se não tem o desastre da Vale, provavelmente não ia pagar só o funcionário, não ia pagar o funcionário, não ia pagar nem a luz e a água do palácio. Essa é a Casa Arrumada. Obrigada. O candidato Marcos Pestana pode retornar. O candidato Alexandre Calil permanece, que agora é a vez de fazer a pergunta para a candidata Lorene Figueiredo, que foi a única que ainda não respondeu nesse bloco. Então, Alexandre Calil tem 30 segundos para formular a próxima pergunta. Lorene, o governador foi nas redes sociais dizer que tinha um astronômico número de 85 milhões de reais para ajudar 2.750.000 famílias. Saiu da boca dele. Aí a calculadora não mente, como eu disse aqui, né? Aí eu fiz uma continha rápida. Deu R$ 30 por pessoa por ano e R$ 2,5 por mês. Isso é valor. Ok, tempo encerrado. Agora 1h30 para a resposta de Lorene Figueiredo.
De jeito nenhum, Calil. Isso é vergonhoso, vergonhoso. E a gente precisa... Eu quero recuperar aqui uma conversa que está rodando esse debate. Minas é o segundo estado mais rico do Brasil, apesar do Zema. O regime de recuperação fiscal que Bolsonaro e Zema tentam enfiar a goela abaixo com o argumento da emergência dessas contas que não fecham, na verdade, é a política de teto de gastos para Minas Gerais. É a falência do Estado. Eu estou falando de 10 anos, gente, sem escola abrindo, ao contrário, fechando. 10 anos sem leito de hospital, que dirá das estradas que todos eles adoraram falar aqui, né? A gente precisa dizer que o Estado de Minas Gerais tem que ser recuperado para o povo de Minas Gerais, para os pequenos empreendedores, os micro e médios empresários. A atual política de recuperação fiscal é uma política de crise, que aprofunda essa crise. A adesão de Minas impede a criação de políticas públicas novas e da manutenção das antigas, o que impacta um povo que já está passando fome, 4,5 milhões passando fome. A solução do novo para a gestão do Estado faliu. Ainda dizem que a solução para as contas públicas é privatizar. Como vamos ter recursos? Tendo que pagar dívida e sem empresa para a gente utilizar os lucros. 45 segundos para a réplica de Alexandre Calil. Olha, eu vou aproveitar o que a Lorena falou aqui, sabe? Política pública é pôr no orçamento. Política social é colocar no orçamento. Enquanto o governador teve o desplante de dizer que o segundo estado da federação gasta com a ação social 65 milhões de reais, para um amigo, ele dá um descontinho de 400 milhões de reais por ano de imposto, para uma empresa de um financiador. Ô, gente, vamos pensar bem, está na hora da gente decidir e acabar com isso. Obrigada. Então, agora os 45 segundos finais para a réplica de Lorene Figueiredo. Junto com o presidente Lula, nós vamos fazer justiça tributária. Nós vamos, como eu disse, auditar os contratos para saber que dívida é essa, quais são as regras, e renegociar a dívida de Minas Gerais pensando no povo mineiro. Até porque, gente, mais de 70% dessa dívida é com a União e uma parte com os bancos públicos, uma coisa muito pequena e privada, tá? A gente precisa se reunir com os governadores que não são capacho do governo federal, que não são capataz do governo federal, como o Romeu Zema, e montar um fórum de governadores para discutir a reforma tributária em outros termos. Nós vamos taxar os bilionários, os grandes empresários. Essa farra dos amigos da Localiza vai acabar. Obrigada, candidata. Tempo encerrado. Portanto, essa foi a tréplica de Lorene Figueiredo. E assim nós chegamos ao final deste bloco e depois do intervalo teremos as considerações finais dos candidatos ao governo do estado de Minas Gerais. Nós voltamos já já. Debate 2022. Olho no voto, olho na Band. Até já.